Olá, mais uma vez estamos de volta. Hoje eu quero falar para você de sonhos. Você acredita que Deus, Ele dá sonhos para nós? E Deus também, Ele tem o poder para restaurar os nossos sonhos? A palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 5 está escrito assim: E teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi o meu molho que se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então disse seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Vamos ler até aqui. A palavra vem falando que José ele teve 2 sonhos. Depois ele teve outro sonho. Depois desse aqui, ele teve outro sonho. E que ele contou para o pai dele. Mas como os irmãos dele já tinham ciúmes dele, porque o pai dele gostava mais dele do que dos outros, então os irmãos de José, como você conhece a história, né, jogaram ele num poço, depois vendeu ele como escravo e ele foi parar lá no Egito, na casa de Potifar. Mas o que o Senhor quer falar comigo e com você agora, sabe, é que Deus, Ele tem os seus escolhidos. Deus, quando Ele chama, Ele capacita, e quando Ele capacita, Ele envia. Então eu quero falar para você que todos nós temos sonhos. Às vezes nós decepcionamos. Às vezes palavras negativas, como aconteceu com José, palavras negativas frustram os nossos sonhos, não é verdade? E eu fico pensando que Deus, Ele, quando Ele mostra para nós ali a sua vontade, aquilo que Ele tem proposto para nós, o Senhor, Ele nos mostra, né, um mapa, mas sabe o que é interessante? Ele não nos dá um mapa completo, não é verdade? Então, tem sonhos que é sonhos de Deus, é Deus que nos dá o sonho. Foi Deus que deu os sonhos para José. Os sonhos que Deus dá, sabe, ele gera motivação, ele gera esperança, ele gera fé em seu cumprimento, né? Porque nós entendemos que ali tem um propósito, mas tem sonhos que são sonhos da nossa cabeça, são fantasias, são sonhos que a gente, tipo assim, aquele sonho de ser alguém, aquele sonho de crescer, ser famoso, né? Aquele sonho de avançar na vida, de crescer na vida. Então, os nossos sonhos são completamente diferentes dos sonhos de Deus. Então, hoje eu quero te desafiar a entregar os seus sonhos nas mãos do Senhor e falar com Deus: Deus, eu quero sonhar o sonho do Senhor. Nós devemos buscar do Senhor, sabe, esse conhecimento de saber qual é a vontade de Deus para nós. E isso exige de nós um desafio muito grande, porque sonhar os sonhos de Deus é nós mergulharmos na palavra, na promessa e saber que
com o Senhor, aleluia, nós vamos vencer, mas a caminhada, ela não é fácil. Não é fácil para ninguém. A palavra do Senhor em Romanos 8, nos capítulos 24 e 25, vai falar que, olha, em esperança, presta atenção, em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, mas a esperança que mas que nós não vemos, com paciência esperamos. Porque o inimigo, amados, ele usa armas para destruir os sonhos de Deus na nossa vida. Primeira coisa que acontece, o tempo. O tempo é, sabe, algo que mexe com a gente, faz a gente perder, às vezes, a fé. A palavra do Senhor diz que um homem ficou à beira de um tanque, você vai ver isso no Evangelho de João. Ele ficou 38 anos. Imagina, 38 anos é muito tempo. Ele ficou ali à beira daquele tanque. E a palavra fala que quando aquela água movimentava, quem chegava lá primeiro era curado de toda e qualquer enfermidade. Mas aquele homem, ele ficou ali 38 anos, até que Jesus um dia chegou e falou para ele assim: você quer ficar curado? Você quer ficar são? E ele falou assim: mas não tem quem me leva. Jesus falou para ele assim: então, chegou a hora, pega a sua cama e vai para a sua casa. Então, o que passou, o que pode ter passado na cabeça daquele homem, aquele tempo todo ali, autocomiseração, não é verdade? Ninguém me ama, ninguém preocupa comigo. O problema dele não era só físico, era também espiritual. Ele estava muito fraco. Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo daquele homem chegou, assim como aconteceu na vida de José. José, ele sonhou 2 sonhos, mas ele foi vendido como escravo. E ali como escravo, José, ele devia pensar assim: mas aquele sonho então não era de Deus, porque olha o que está acontecendo comigo, não é verdade? Mas a palavra do Senhor fala que Deus estava com ele. E depois José foi tentado pela a mulher de Potifar, e ela, como ele não aceitou o convite dela, ela o acusou de traidor e Potifar mandou prender ele. E ele ficou preso. Mas lá na cadeia, preso, Deus estava com ele. Gente, não é fácil. Nós precisamos parar e pensar. E a palavra do Senhor continua falando aqui, olha no texto. José, quando ele foi levado como escravo, ele era adolescente, ele tinha mais ou menos 17 anos. E o tempo foi passando, até que um dia ele interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro. E os sonhos daqueles homens se cumpriram. E ele falou assim com o copeiro: quando você estiver diante do rei, não esquece de mim não. Só que o copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu. E de repente, aquele faraó, aquele rei Potifar, ele teve um sonho também. E quem que foi que interpretou o sonho? José, na direção de Deus. Ou seja, se José, gente, para e pensa, se José interpretou o sonho do padeiro, do copeiro e de Faraó, você acha que Deus já não tinha dado ele a interpretação
dos 2 sonhos que Deus tinha dado para ele? Eu acredito que sim. E ele estava ali sendo agora preparado. E ali agora de vendido como escravo, de preso como uma pessoa que traiu, ele passou a ser agora governador. Mas ele foi governador, foi para a glória dele, não. Foi para que Deus cumprisse na vida dele a promessa que ele já tinha feito com aquele povo. E estava uma época de fome. E através de José, 7 anos de escassez, ninguém passou fome. E ainda os próprios irmãos dele veio comprar mantimento. E quem vendeu o mantimento para os irmãos? O próprio José. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que Deus ele trabalhou na vida de José. José, ele perdoou os irmãos dele. E ele fala assim no versículo 45, no versículo 45 de Gênesis 40, ele fala assim, olha, foi para a conservação da vida, para a conservação da vida, que o Senhor permitiu que eu passasse por todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é aquele que restaura. Deus restaurou José. Deus restaurou aquele homem que ficou 38 anos ali na beira do tanque. Deus, ele quer restaurar você. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é a prisão que você está, qual é a enfermidade, qual é a dificuldade, eu não sei. Ainda que o inimigo está tentando te cegar, está tentando te colocar como indiferente, achando que não vai mais acontecer, achando que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. A Bíblia fala que o amor de Deus é tão grande que ele deu o único filho dele, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, para perdoar os seus pecados e para te dar vida abundante a começar aqui da terra. Amém? Então, às vezes, ficamos desapontados com as dificuldades, sentimos abandonado, abatido, mas quando nós olhamos à luz da palavra do Senhor, nós vamos entender, oh aleluia, que Deus, ele restaura a nossa vida emocional, espiritual. Ele quer, sabe, sarar a nossa alma para que nós venhamos nos render a Ele, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e deixando que a vontade de Deus se cumpra em nós. Quando a vontade de Deus se cumprir na sua vida, você vai entender que você não é um cidadão da terra. Aqui nós somos peregrinos, passageiros. Você é um cidadão do céu. Jesus, ele te ama. É necessário deixar os nossos sonhos de lado e sonhar o sonho de Deus. Aleluia. Amém.